Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Beleza? Tudo tranquilo, na boa. Uma quinta-feira chuvosa, 10h25 aqui da noite aqui em Israel, né? A primeira quinta-feira da primavera, mas esqueceram aí de avisar para o inverno que a primavera chegou. Muito frio, enfim, desde ontem, na verdade, já tem uns 2 dias já fazendo muito frio aqui em Israel. É atípico, né, para o início da primavera, já era para a gente estar aí com um clima um pouquinho mais ameno, né, mas não vem acontecendo. Vamos torcer para que isso aconteça em breve. E também a quinta-feira que marca a entrada do horário de verão, ou seja, a gente está começando agora o podcast a gravar 10h25 e possivelmente a gente já vai terminar bem mais à frente, já no dia de amanhã, porque a gente perde 1 hora de sono e a gente passa até agora. Então, se a gente perde 1 hora de sono, 6 horas de diferença vai ser a diferença entre nós e o Brasil. E vamos que vamos. Vamos, então, para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões internas aqui essa semana. Bom, gente, a primeira notícia desse bloco que a gente vai estar comentando é sobre o corona. A gente comentou... Opa, peraí, que eu estou recebendo um aviso aqui do Waze, avisando que tem um carro parado. Eu estou gravando aqui no meu estúdio móvel, carro parado no caminho, eu já estou vendo, mas enfim, estou longe. É isso aí. Então, o corona, a gente comentou nos últimos episódios que o índice de contágio vinha aumentando e nessa semana, nos últimos dias, chegou a quase 1,5, ou seja, 2 pessoas contaminam 3 pessoas, né? Vem subindo aí realmente o índice de contágio, chegando a ter 13 mil novos doentes, né, por dia, mostrando aí um certo alarmismo. João, essa é a nova variante, chegou aqui, cara, Deltacron, é isso aí mesmo? Ela não tem nome, né, ainda. Ela tem um nome técnico, né, científico, BA2, que é uma variante do Ômicron já, né? Uma variante, eu não entendi ainda se ela é uma subvariante da Ômicron ou se já é uma nova variante, que contagia 30% mais do que a Ômicron, mas que tem basicamente os mesmos sintomas de gravidade, né? Ela é consideravelmente menos grave da Delta. Okay? Agora, se você considera que em Israel, enfim, a consideração aqui de que metade da população já tinha sido contagiada e a gente está tendo um surto bastante considerável agora, é sinal de que existe a possibilidade que os anticorpos que as pessoas que, enfim, desenvolveram, as pessoas que tiveram a Ômicron desenvolveram, não sejam suficientes para evitar a contaminação dessa nova variante. Enfim, não é boa notícia. Não existe absolutamente nenhuma nova determinação do Ministério da Saúde, eles ainda estão tranquilos, estão dizendo que o número de doentes graves segue diminuindo. É óbvio, né? O surto começou tem uma semana e pouco, ainda não deu tempo de fazer efeito no número de doentes graves, mas, enfim, eu acho que a atenção devia estar redobrada para isso agora, mas não, Israel não está, enfim, o governo não parece estar preocupado com isso, a imprensa também está falando pouco nesse tema em comparação ao que falou nas outras ondas, pelo menos nesse momento. Parece que eles estão um pouco incrédulos, né, achando que 2, 3 semanas depois do governo decretar o fim da onda do Ômicron, enfim, aparece uma nova onda. Então, enfim, não é boa notícia. A gente comentou semana passada que seguramente não eram boas notícias, e com o índice de contágio a 1,46, se não me engano, que foi o que chegou hoje, é razão para grande preocupação. 80% dos israelenses, isso saiu no Haaretz há 3 dias. Há 3 dias, 80% dos israelenses contagiados com corona já eram com essa nova variante, né? Enfim, então tá aí, né? Esse é o resultado também da política do governo de não fazer absolutamente nada para conter a Ômicron e desenvolve variantes, obviamente. Se tem muita gente contagiada, você tem mais possibilidade, maior probabilidade de você desenvolver variantes, né? E aí, enfim, tá aí, uma variante israelense, né? Novinha em folha, produção sionista, com apoio do governo de Israel, e circulando pelo país, em breve pelo mundo, né? Enfim, lamentável, mas é fruto da não política do governo israelense. É interessante isso, porque é realmente uma não política. Eu não acredito que o governo vá tomar alguma medida de contenção, né? Porque não tomou da outra vez, então dificilmente vai tomar dessa vez também. Como você bem comentou,
a política do governo é deixar rolar solto. Enfim, é até engraçado a gente falar que o governo não está agindo, não sei o quê. Daqui a pouco a gente vai falar que o surto está comendo solto, muita gente doente, enfim, o governo também não vai ter mais muito o que fazer, porque já vai estar. Eles não vão colocar ninguém em lockdown, né? Não aceitam essa possibilidade em nenhuma chance. Mas vamos ver. E justamente também, acho que foi essa semana, na semana passada, que eles tiraram as crianças que iam para creche, para colégio, né? Eles têm que fazer pelo menos 2 vezes por semana, os domingos e quartas-feiras, o exame, né? Antes de ir para a creche ou para o colégio. E agora acabou isso, né? Enfim, a gente voltou a ter uma política bem mais aberta em relação ao corona, e essa nova onda aí já vem surgindo, né? Vem crescendo aí. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa história. E a segunda notícia desse bloco é sobre, vamos dizer assim, a expansão do ensino sobre aquecimento global nas escolas israelenses a partir do ano que vem. Era um tema que já era discutido nas aulas de ciência, só que agora vai ser discutido também em outras disciplinas, né? Um passo bem interessante, né, João? No momento em que a gente vê o mundo discutindo aí a ampliação do uso de combustíveis fósseis, né? Que é um dos principais responsáveis aí pelo aquecimento global, em função dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, e Israel ampliando a discussão também dentro das salas de aula, né? Pois enfim, o governo parece estar levando a sério essa questão pela primeira vez em bastante tempo, o que é louvável, né? O aquecimento global, que era ensinado somente nas aulas de ciências, nas escolas, né? Ele vai agora, a partir do que seria no Brasil o 6º ano, né, do ensino fundamental, ele vai entrar na grade curricular de várias disciplinas, como cidadania, como história, como literatura, e agora não me lembro as outras disciplinas que também vão tratar dessa temática. Ou seja, vai ser tratado no âmbito interdisciplinar, relacionando com vários campos de atuação, com várias ciências, né? Vai ser relacionado à política também, vai ser relacionado à vida das pessoas, à arte, à cultura, né? E a todo possível, né? Já tem uma comissão eleita pelo Ministério da Educação para trabalhar esse tema, e já vai apresentar propostas em questão de 1 mês, porque a ideia é que já no ano letivo que vem, né, que começa aqui em Israel em setembro, isso aconteça. Na verdade, não é a ideia, essa é a programação, isso vai acontecer. Enfim, agora tem que acontecer da melhor maneira possível, então eles têm que trabalhar duro até lá. Enfim, é interessante, o Ministério da Educação colocou a questão do aquecimento global na ordem de prioridades do dia, o que é, enfim, uma decisão totalmente acertada, né? E, enfim, quem dera que todos os países pudessem tomar uma decisão dessa, porque a educação ela é uma excelente ferramenta para a gente, enfim, construir uma sociedade consciente, etc, etc. Como diz o Paulo Freire, né? A educação não muda o mundo, ela muda as pessoas mudam o mundo. Enfim, e acho que inculcar isso nas crianças, nos adolescentes, e levar esse debate para a sala de aula, certamente é muito, muito positivo, e, enfim, eu aprovo isso aí. Tomara que ainda desçam para ainda mais jovens, porque se isso acarretar na redução do consumo de produtos que influenciam no aquecimento global, por exemplo, se conscientizar as crianças, ainda que pequenas, a mudar de certos comportamentos por causa dessa consciência, né? Isso pode ser ainda mais proveitoso. Então está de parabéns aí, o Ministério da Educação, por essa decisão acertada. É isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões de política interna. Bom, gente, a primeira notícia desse bloco é uma notícia muito triste, né? A gente teve aqui um atentado muito grande essa semana, que aconteceu em Beersheva. Um terrorista atropelou e matou a facadas 4 pessoas, até que ele foi morto por um motorista de ônibus que viu, mas, enfim, ele percebeu que estava acontecendo alguma coisa estranha, parou o ônibus dele, desceu e tentou se aproximar do terrorista, e quando o terrorista aparentemente foi para cima dele, ele deu um tiro no cara e matou. Enfim, mexeu, obviamente, né, sempre que tem um atentado desse, até porque foi um atentado muito grande, né? A gente estava, vamos dizer assim, eu não queria nem usar isso, mas a gente estava acostumado, né, nos últimos períodos, né,
haver atentados contra policiais, principalmente na região de Jerusalém, que tem acontecido também, né, nas últimas semanas, alguns casos, mas desse que envolve pessoas civis, né, principalmente, não policiais, a gente não via há muito tempo, e principalmente um atentado que deixa 4 pessoas mortas e com um terrorista 5 pessoas mortas. Mas, enfim, muito, muito chocante. E o terrorista que já havia sido preso, já era preso, inclusive, por ter ligações com grupos extremistas, inclusive do Daesh, né, do ISIS, do Estado Islâmico. Ele já tinha sido solto, não houve nenhum acompanhamento aí do que ele fazia, enfim, e até que ele cometeu esse atentado. Era um beduíno, vivia no Negev, e o atentado foi em Beersheba, né, na região Negev ali, mostrando também como anda muito aquela região do sul do país que há muito tempo, né, já vem sofrendo muitas críticas, inclusive se fala muito que o Negev, Israel está perdendo o Negev está meio à deriva, enfim, isso mostra mais uma vez como anda a coisa naquela região. Chocou muito o país, né, cara, esse atentado. Sim, como você disse bem, né, há muito tempo que a gente não é atentado com um número tão grande de mortos, né, enfim, se comparar aos que aconteceu na segunda intifada, é um número pequeno, mas comparado aos últimos 15 anos, é um número alto, especialmente quando a gente se leva em consideração que se trata de um atentado à facada, né, não foi um homem-bomba, uma mochila com explosivos, nada disso, foi um atentado à facada, o sujeito conseguiu esfaquear 4 pessoas, né, enfim, uma tristeza muito grande, né? Mãe de 2 filhos, outro é pai de 3 filhos, enfim, uma situação bastante lamentável, né? E, enfim, que reacende um debate sobre as causas desse tipo de ação, né? E aí também faz a gente observar como a sociedade israelense reage a um caso como esse. Primeiro de tudo, a gente percebe que a grande maioria dos políticos e das personalidades públicas reagiram ao atentado, enfim, lamentando, condenando, obviamente, o atentado, inclusive os partidos árabes que escreveram notas condenando o atentado, que não é uma coisa que é sempre comum, especialmente quando o atentado é feito na Cisjordânia, mas quando ele é feito dentro do território desse lado aqui do muro, do lado esquerdo do muro, eles costumam condenar e fizeram notas condenando, não só eles como prefeitos de cidades árabes, principalmente dos beduínos, e enfim, e mandaram força e solidariedade às famílias, etc, etc, isso foi quase um consenso, acho que foi um consenso, né, entre todos os personagens, entre os políticos. É evidente que tem alguns que gostam de, como se diz em hebraico, de dançar no sangue derramado, né, que aproveitam o caso para fazer discurso eleitoreiro e criticar o governo, e criticar isso e aquilo. Eu vou dar 2 exemplos. Um deles é o que sempre faz isso, que é o Bezalel Smotrich, líder do partido sionismo religioso. Eu nem vi o Twitter do Ben-Gvir, mas certamente ele fez o mesmo. Criticando o governo, dizendo que o governo entregou o Negev para o RAM e para o movimento islâmico, e que eles agora fazem o que querem, e que esse atentado, enfim, é mais um atentado que vem do setor árabe, que continua sendo tratado com blá, 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 blá. Enfim, pós-racista, que enfim, que se usou de racismo para condenar o governo. O outro que fez a mesma coisa, mas com cuidado para não fazer um comentário muito racista, foi o Netanyahu, que atacou também o governo por ter entregue o Negev ao movimento islâmico, não falou do setor árabe, que sempre faz atentado, mas enfim, também jogou a batata quente no colo do governo, como se no governo dele fosse muito diferente disso, né? Ele conseguiu ser criticado até por alguns apoiadores, porque no momento de atentado as pessoas estão de olho em quem está aproveitando o momento para fazer política e quem não, né? E o Netanyahu enfim, é feio, é considerado feio, sujo em Israel, você fazer uma coisa dessas. E ele foi criticado até por alguns apoiadores, pelo comentário que ele fez, né? Mas enfim, então fica essa primeira parte da repercussão. A segunda parte da repercussão é como a imprensa lida com isso, né? Em alguns programas de entrevista com prefeitos árabes, especialmente beduínos, os beduínos eles passaram a ser o centro das atenções em Israel e estão sendo tratados já há alguns anos como problema de segurança pública, né? Uma questão de polícia, um caso de polícia. A população beduína em Israel, que é formada por mais ou menos as 300 mil pessoas, né, que são árabes, são muçulmanos, mas são uma etnia distinta, na verdade uma cultura, né, distinta, né, dentro da sociedade árabe, porque eles falam um árabe com um sotaque próprio deles, às vezes até um árabe, enfim, o idioma árabe ele se diferencia muito de país para país, e os beduínos que estão presentes em diversos locais
Eles também têm o seu próprio árabe, que não é exatamente igual ao árabe palestino, né? Eles têm uma cultura bem diferente do resto da população árabe. Eles, enfim, tem os grupos que ainda são nômades, que vivem no deserto, tem umas questões de honra e de cultura na sociedade beduína que não são exatamente iguais ao da maioria da sociedade árabe, né? E os beduínos, eles, ao longo desses 74 anos de Estado de Israel, pelo menos os homens, né, eles eram famosos por servir o exército, por serem alguns dos melhores soldados, principalmente tudo que envolvia a questão do deserto, pelo fato de eles conhecerem o deserto muito bem, os que moram no sul, serviam o exército, não eram pessoas com uma identidade palestina muito forte, exatamente por causa da questão cultural que diferenciavam eles dos outros árabes, né? E de um tempo para cá, cada vez mais os beduínos israelenses cada vez estão menos servindo o exército e cada vez estão mais identificados com a questão palestina, e cada vez mais beduínos se somam a grupos radicais e até a movimentos terroristas, né? Esse caso é um caso extremo, o cara que se ligou ao ISIS, né, ao Estado Islâmico, Daesh, mas enfim, mas tem beduínos que cada vez estão se identificando mais com o Hamas também, ou com a Jihad Islâmica, ou com outros grupos radicais, e isso se deve, certamente, a uma ausência de Estado, né? O Estado, quando ele aparece só para te reprimir, evidentemente, ele vai criar uma pessoa, um cidadão, né? Ou um subcidadão, ou um cidadão de segunda categoria, o que vocês queiram chamar, mas, enfim, um cidadão que não gosta muito do Estado, né? Não consigo encontrar outra palavra para isso, mas que não aprecia muito o que o Estado faz por ele, porque o Estado não faz por ele, faz o que faz quando aparece a polícia, seja para expulsar os beduínos de um lugar onde eles estão, onde eles se instalaram, porque a aldeia não é legalizada, seja para, enfim, para coibir a criminalidade que pode gerar a pobreza, enfim, os beduínos vivem em situação de extrema pobreza, que não tem muito apreço, obviamente, pelo Estado, porque é um Estado que, quando aparece para reprimir a população, seja por questões que são justificáveis, como, por exemplo, assaltos ou roubos, ou etc., ou estupros, enfim, que lamentavelmente também acontecem, ou seja por questões que são totalmente questionáveis, para dizer o mínimo, como, por exemplo, retirar uma comunidade inteira beduína de uma aldeia não reconhecida, ou seja, que o Estado não reconhece, mas que eles se instalaram naquele lugar, porque culturalmente para eles é importante estar naquele lugar, e o Estado quer evitar, enfim, que os beduínos se apossem de determinadas terras para não perder o controle, e simplesmente aparece somente para expulsar eles desses lugares. Então, as aldeias não reconhecidas, elas, enfim, os cidadãos dessas aldeias, eles não têm energia elétrica, eles não têm esgoto, não têm encanamento, não têm escolas, não têm hospitais, não têm postos de saúde, não tem absolutamente nada, que o Estado não chega até lá. E mesmo nas aldeias beduínas, que o Estado reconhece, enfim, a situação econômica e social dessa população é de extrema pobreza em geral, né? Eu estou me referindo principalmente ao Negev, ao sul, que foi onde aconteceu o atentado. O atentado aconteceu em Beersheba, mas o autor do atentado, o terrorista que fez o atentado, ele não é de Beersheba, ele é de uma aldeia beduína da região. Então, se tudo que você vê do Estado de Israel é repressão, se você vê os judeus recebendo, enfim, exercendo seus direitos, e o Estado aparecendo para eles, e para você ele só aparece como polícia, enfim, é de se esperar que a reação que essa população vai ter ao Estado seja uma reação hostil. Eu estou justificando o terrorismo? É óbvio que não, né? Eu não estou justificando o terrorismo de jeito nenhum. Eu acho que essa é a pior reação possível. Agora, ela não vem do nada. Isso que eu estou tentando explicar é isso, que essa reação não vem do nada, e é totalmente equivocado, e errado e racista você atribuir essa reação ao grosso da comunidade beduína, como fez o Smotrich, ou da comunidade, ou da cidade árabe. A maioria, imensa maioria da população beduína não comete e não apoia esse tipo de ação. Mas existe um grupo pequeno, mas cada vez maior, que comete, que apoia esse tipo de ação. E o Estado tem que prestar atenção nisso. E a imprensa, quando tem a oportunidade de conversar com uma liderança local, eles tentam colocar essas pessoas contra a parede, né? Por que isso acontece com vocês? Eu não sei o que lá. Enfim, e jogando uma responsabilidade coletiva sobre a população, né? Como se fosse culpa das lideranças locais.
e não do Estado de uma maneira geral, né? Como se a liderança local tivesse o poder de evitar que a população local odiasse um Estado que os reprime, né? Enfim, aconteceu. Eu estou falando isso. Eu vi uma entrevista essa semana que me tirou do sério, né? E fez o que o prefeito de um conselho regional beduíno no sul, enfim, saísse também tirasse ele do sério. Ele ficou irritado com a entrevista porque ele tinha condenado já 3 vezes o atentado e o entrevistador continuava tentando colocar a culpa nele. E até aqueles que têm alguma autocrítica, pelo menos em relação ao Estado, na imprensa, eles atribuem essa situação dos beduínos, né, a uma falta a uma ausência do Estado, né? Mas eles não se referem ao Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde, né, à geração de empregos. Eles vão até o Ministério da Defesa, que os beduínos que serviram ao Exército não são recompensados por isso, não existe um programa de inserção social, não existe um programa de benefícios, então isso acontece. Ou seja, você beneficia só os que servem ao Exército. O resto da sociedade você deixa na pobreza, né? Para você estimular os que sirvam ao Exército. Mas isso você quer que as pessoas sirvam ao Exército porque eles vão ser recompensados economicamente, né? Então por isso eles sejam leais ao Estado? Ou você quer que eles sejam considerados cidadãos, que eles se sintam em casa, que se sintam parte do Estado? Né? Ou seja, é uma visão, né, que chega a ser, enfim, colonialista, né, por parte enfim, eu sei da imprensa, não posso me referir ao resto da sociedade, mas quando se coloca dessa maneira, enfim, eu fico assustado às vezes quando eu escuto esse tipo de comentário. É evidente que falta muito Estado ali, e, enfim, é natural, quando existe muita desigualdade social, qualquer estatística razoável te mostra isso, a criminalidade aumenta. E se existe um grupo étnico-cultural que é reprimido pelo Estado, ou que é diferenciado pelo Estado, okay? Dentro do ambiente, enfim, não só socialmente, não só economicamente, okay? Mas também, enfim, até pelos serviços que o Estado chega e pela mentalidade com a qual o Estado trata, é natural que essa pessoa reaja de maneira hostil. E enquanto o Estado não perceber isso, enquanto tratarem os beduínos como casos de polícia, inclusive o senhor primeiro-ministro Naftali Bennett, que direcionou uma campanha inteira contra os beduínos no Twitter, nas redes sociais, e, enfim, e não adiantou nada para ele eleitoralmente, só adiantou que ele me bloqueou do Twitter dele depois que eu reagi de maneira insatisfeita a uma postagem que ele fez. Enfim, ele também trata os beduínos dessa maneira, e é evidente que com essa política nada vai ser resolvido, né? E não é de se estranhar que a situação tenha chegado nesse nível. E, enfim, como último assunto que eu quero levantar desse atentado lamentável, é que, enfim, o motorista de ônibus que neutralizou o terrorista, né, que deu um tiro nele, até agora eu não sei se esse terrorista foi morto ou não. No início não tinha informação. Não, o Marquinhos falou que ele foi morto, né? Porque no início não tinha informação de qual era o estado dele. Mas, enfim, são 3 ônibus, ele estava armado, obviamente, né? Em Israel tem bastante gente que anda armada em comparação ao Brasil, por exemplo. Tirar o porte de arma aqui não é tão fácil, mas como tem muita gente que serviu o exército como combatente, para eles é mais fácil tirar o porte de arma, porque eles têm, enfim, eles têm como é o nome disso? Eles têm o conhecimento necessário, técnico, né, para disparar, para saber manusear uma arma. Então, para eles é mais fácil, pelo menos desse ponto de vista, conseguir tirar o porte de arma. Em determinadas regiões do país, as pessoas andam mais com arma e outras menos. E esse caso acendeu um debate em Israel e aumentou a procura sobre a posse de armas, né? Mais gente está buscando arma para comprar depois dessa situação, desse atentado. Na verdade, essa é uma situação que não é incomum em Israel, que civis armados neutralizem um atentado, neutralizem o terrorista com sua própria arma, numa situação como essa. A maioria das vezes quem faz isso acaba sendo a polícia, o exército, mas muitas vezes civis também fazem isso. Enfim, e agora aumentou a busca pelo porte de arma e acendeu esse debate. Se é uma coisa boa ou ruim, né? Enfim, em Israel também existe esse debate, não é óbvio, nem mesmo quando, depois de uma situação como essa, que um civil evita a continuação de um atentado com um disparo, porque realmente não é uma questão simples. E que bom que o debate está sendo feito, né? Porque porte de arma não é brincadeira. A gente vê nos Estados Unidos que enfim, o uso de armas ele é praticamente liberado, se comprar armas assim, numa loja qualquer em alguns estados dos Estados Unidos, e a gente vê a quantidade de catástrofes que tem, de desastres, de crianças que pegam armas e levam para a escola, etc, etc. Então é importante que em Israel isso seja debatido.
Eu acho que você tocou em assuntos, né, em pontos aí fundamentais, né, para a gente entender toda essa questão da violência. É, muita, realmente a população beduína, a gente comentou alguns episódios atrás sobre o vilarejo, a confusão que teve com a população beduína perto por conta que eles queriam desalojar todo um vilarejo, né, que não é reconhecido pelo Estado, para construir, porque o KKL, o Keren AKM, queria plantar uma floresta de Iatir, né, eles iam ali, a gente convidou, se não me engano, até o Rafa, né, Rafael Stern, para conversar com a gente sobre o caso, ele comentou também sobre o caso, enfim, e é mais ou menos isso, né, a gente não tem realmente nenhuma política de Estado para a população beduína, né, e sempre foram, tipo, né, negligenciados, esquecidos, e ninguém toma conta, até porque a gente ouve na televisão muitas vezes falando sobre a questão da violência no Negev, que muitas vezes aparecem pessoas dando tiro de fuzil à torta e à direito, arma comendo solto, enfim, e falam da criminalidade dentro da população beduína, né? Eu acho que isso é uma coisa que, se o Estado não passar a levar isso a sério, não tem como mudar essa realidade, né? E a questão é que não é só com a população beduína, é com toda a população não judaica, né? Isso é uma coisa que é importante também, porque esse tipo de violência, essa negligência do Estado, essa marginalização que ela é uma política de Estado há 73 anos, né? Não, 75 anos quase, ela é com toda a população não judaica que vive em Israel, beduína, árabe, palestina, enfim, seja o que for. Então, ou se muda essa relação, ou se não, não vai se mudar a questão da violência nesse sentido, né? E eu acho que você comentou sobre a questão que você falou que parece ser um comentários colonialistas, né, por parte da imprensa. Eu não acho que pareça ser, eu acho que é isso, entendeu? Essa é uma mentalidade muito presente também aqui dentro do Estado de Israel, como se os judeus fizessem um favor de deixar populações não judias viverem aqui dentro. E como eles têm que, ao tempo todo, justificar o seu direito de viver aqui, né? E tendo que justificar o tempo todo, porque apesar de eles falarem, não, a gente não é a favor desse tipo de atentado, né? Não defendemos isso, não é correto. E continuam colocando contra a parede naquela posição de você estar aqui, você tem que responder por isso. Enfim, e é uma coisa muito presente dentro não só da mídia, aí eu tenho uma discordância de você, eu acho que é dentro da sociedade israelense como um todo, né? Eu ouço pessoas comentando disso, enfim, converso com pessoas e é essa a postura, né? Enfim, é muito, muito complexo, é muito, muito ruim, né? Porque isso mostra mais uma vez toda a questão que a gente comentou no episódio passado sobre a Ayelet Shaked, da questão da supremacia judaica na terra, né, dentro aqui do Estado de Israel, né? Nós damos o direito a outros povos de viverem aqui, eles têm que se submeter ao que nós queremos, né? No caso, os judeus querem, e enfim, eles são negligenciados, são esquecidos pelo Estado, não há nenhuma presença estatal, a não ser na forma de polícia, na forma de repressão, e é isso que, enfim, que eles têm que agradecer por isso, né, no final das contas. É um tanto quanto triste e complicado. Mas, enfim, fica aí a nossa solidariedade às vítimas desse atentado horrível que aconteceu e torcendo para que algum governo caia a ficha, né, e entenda que não é por aí e as coisas têm que mudar. A política de Estado como um todo para as populações não judaicas dentro de Israel, ela tem que ser diferente. Bom, vamos então à nossa próxima notícia, que é sobre o julgamento do ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. João, eu vou ser sincero, que essa semana eu pensei sobre isso, eu falei, cara, porque a gente comentou a questão da Ayelet Shaked, né, que quando o governo, enfim, que a gente comentou na semana passada, eu fiz um comentário falando que no momento em que o Lapid entrar, ela não teria nenhuma responsabilidade e derrubaria o governo. E o Lapid, né, se o governo cair, o Lapid, ele assume como primeiro-ministro até que novas eleições sejam chamadas, aconteçam as novas eleições. E aí eu pensei, né, o Bibi, porque, enfim, onde é que estava o Bibi nessa história toda? Pensei no julgamento dele, como é que anda o julgamento dele, e aí
no dia seguinte eu vi que o Shlomo Filber, né, que era ex-diretor do Ministério das Comunicações aí durante um período, né, durante o governo Bibi, e agora ele como é que chama? Ele fez uma delação premiada, né? Ele assinou aí para ser um delator, né, uma testemunha do Estado. Ele começou a depor. O Bibi esteve presente pelo menos aí no primeiro dia do depoimento dele. O Shlomo Filber, o Bibi esteve presente, né, no depoimento do Filber. E, enfim, o julgamento volta a acontecer. João, Filber colocou lenha na fogueira, cara? Olha, o Shlomo Filber, na verdade, ele é um caso muito complexo, né? Shlomo Filber, vamos chamar ele de Momo Filber, né, que é o apelido dele, ele era um cara que ele foi chefe de gabinete do Netanyahu desde 96, 99, tipo, participou das campanhas dele, né, teve grudado no Netanyahu, ele é um fã do Netanyahu até hoje, né? E ele foi levado pelo Netanyahu para trabalhar em vários setores do governo. E aí o que aconteceu, né? Eu vou só refrescar a memória de quem não se lembra e contar a história pela primeira vez para quem não acompanhou. O Netanyahu, em 2015 ou 2016, agora não me lembro exatamente o ano, ele assumiu, junto ao cargo de primeiro-ministro, o cargo de ministro das telecomunicações, né? O ministro das telecomunicações era o Gilad Erdan, um membro importante do Likud, que agora é embaixador de Israel na ONU, né? E o Netanyahu ele trocou o Erdan de ministério porque ele queria assumir o Ministério das Comunicações, né? E qual era o contexto que isso se deu? O Gilad Erdan ele estava prestes a fazer uma reforma no Ministério das Comunicações para tirar poder, né? Na verdade, para tirar o monopólio da empresa Bezeq sobre diversas áreas, né? A empresa Bezeq é uma empresa de telecomunicações que era uma empresa pública de Israel, hein? Que tinha o monopólio dos meios de comunicação, de telefone, de televisão, enfim, de uma série de setores da área da comunicação. E quando Israel abriu para o mercado externo, para a concorrência, inclusive para a concorrência interna, e permitiu com que outras empresas pudessem competir umas com as outras em diversas áreas, esse processo ele não foi do total para o liberado, né? Esse processo ele foi gradual. Então, primeiro entraram algumas empresas, ganharam a possibilidade de competir, né? Por exemplo, no ramo da telefonia, existia a Pelephone, que era a empresa relacionada à Bezeq, e aí surgiram a Cellcom e a Orange, né? A Orange hoje em dia não existe mais, enfim. E na televisão a Bezeq tinha o canal a cabo Yes, e depois surgiu a possibilidade de você também pegar o canal da Hot, né? E por aí vai. Então, aos pouquinhos eles foram liberando. Hoje em dia você tem Hot, Yes Partner, Cellcom, um monte de opções de televisão. Você tem para telefone, você tem também a Golan, tem a Hot Mobile, tem um monte de opções de telefone, né? E não só as opções da Bezeq, mas isso é hoje. Lá para os anos de 2015, 2016, a Bezeq ainda tinha monopólio sobre os telefones fixos e ainda tinha uma série de benefícios, por exemplo, sobre as fibras óticas do país. Atualmente, a Bezeq ela tem muito mais estrutura no país inteiro, né? E hoje em dia existem leis que obrigam a Bezeq enfim, a ceder a estrutura para outras empresas. Antigamente não tinha isso. E o Gilad Erdan, ele tinha estudado, tinha recebido um estudo do Ministério de Telecomunicações, dizendo que o que baratearia o preço para o consumidor era aumentar a concorrência, né? Então era tirar o monopólio da Bezeq e aumentar a concorrência, né? Essa era a visão do governo, a visão que, enfim, o Moshe Kahlon, que foi ministro de Comunicações antes do Erdan, ele tocou uma reforma na telefonia que barateou muito o preço das contas de telefone, porque ele abriu para a concorrência e ele impediu, enfim, ele praticamente eliminou, né, praticamente a cartelização, uma semi-cartelização que havia nas 3 empresas de telefone celular, e isso barateou muito. Hoje em dia, qualquer israelense paga, sei lá, $12, $13 por conta de telefone, que te inclui tudo, né? Internet ilimitada, ligações ilimitadas, e etc. E, enfim, o Ministério das Telecomunicações ia tocar essa reforma, e, de repente, do dia para a noite, o Gilad Erdan trocou de ministério, o Netanyahu assumiu esse ministério e escalou o Shlomo Filber, um cara que ele confiava muito, para ser o diretor-geral do Ministério das Comunicações. Okay? Ou seja, a pessoa que executa a política do ministro. Né? E qual é a questão? A pasta 4000, na qual o Netanyahu é réu, ela basicamente acusa o Netanyahu de favorecer o dono da Bezeq, o Shaul Elovitch, que também é dono do portal Ala, que na época era o maior portal de notícias de Israel. Então, essa acusação de que o Netanyahu favoreceu o Elovitch
em diversas questões que envolviam o Ministério das Comunicações, ou seja, ele permitiu que o Elovitch ganhasse muito dinheiro, enfim, ele lançou mão de políticas públicas que favoreceram a Bezeq, e, em contrapartida, ele ganhou uma exposição positiva do site Uala, enfim, nas vésperas das eleições de 2015. Então, esse caso que a gente está comentando é de antes de 2015, né? É de 2014, 2013. Agora me refrescou quando eu comentei isso com vocês. Enfim, esse caso é o caso que o Netanyahu está sendo acusado de suborno, né? Porque, enfim, é um caso que ele realmente teria recebido algo e teria dado algo. Ele também é acusado de fraude e de abuso de poder, mas suborno é um crime mais grave, que caso ele seja condenado, ele pode ter mais anos de prisão por isso. As outras acusações que estão ocorrendo contra o Netanyahu, ele não é acusado de suborno, só de fraude e de abuso de poder. E antes disso, vale refrescar a memória do nosso ouvinte, duas pessoas foram escutadas, duas pessoas deram depoimento, né, nesse caso da Pasta 4000, que foram o Ilan Yeshua, que era o diretor-geral do site Uala, e o Nir Hefetz, que era o assessor de imprensa do Netanyahu. O Ilan Yeshua, ele confirmou que não só o Netanyahu, mas como toda a família dele, davam muito pitaco dentro do Uala, e que mudavam notícias e que produziam notícias críticas contra adversários políticos dele. E o Nir Hefetz, que era o assessor de imprensa do Netanyahu, ele, que também é delator premiado, ele confirmou que, enfim, ele depois, né, dizendo que o Netanyahu tinha uma verdadeira obsessão pela questão das comunicações, não só ele como toda a família, que ele fez reuniões fora da agenda, às escuras, com o Shaul Elovitch e com outros membros do Uala, e que, enfim, que ele tinha, sim, que ele tinha presenciado reuniões nos quais eles estavam costurando uma exposição, e o que faltava nessa situação para montar o quebra-cabeça era a pessoa que confirmasse que o Elovitch recebeu benefícios por isso, e que o Netanyahu recebeu benefícios. A gente tem esses dois depoimentos importantes. Óbvio que muita gente ainda vai depor, mas esses são os três principais depoentes desse caso. A gente chega no terceiro, que é o Shlomo Filber. E o Shlomo Filber, ele, na verdade, o mais importante que ele tinha que fazer, e ele fez, foi confirmar o que ele tinha dito nos interrogatórios policiais, que foi que ele teve presente numa reunião entre o Netanyahu e executivos da Bezeq, né, na qual o Netanyahu que ele teve uma reunião com o Netanyahu, na qual o Netanyahu dava para ele as ordens de não tocar para frente essa reforma e de atender as demandas da Bezeq. Basicamente foram essas duas coisas. E o Shlomo Filber, ele confirmou essas mesmas palavras que ele tinha dito, e não só confirmou, como ele citou alguns momentos e algumas situações nas quais ele entendeu, né, que naquele momento ele estava fazendo algo que era ilegal. Agora, o depoimento do Shlomo Filber é um depoimento muito complexo, porque ao mesmo tempo ele tenta isentar o Netanyahu de culpa, dizer dizer que tudo que ele fez ele foi pelo bem do Estado. Por outro lado, ele entende que ele fez coisas que naquele momento ele não entendia, mas que eram nocivas para o cidadão. Ele não quer acusar o Netanyahu, mas ele ao mesmo tempo não tem como não acusar. E existia uma suspeita antes do depoimento dele de que ele ia negar tudo que ele disse para a polícia. Principalmente foi levantada pelo jornalista Amit Segal, do canal 12. O que era muito pouco provável, parecia mais wishful thinking do Amit Segal do que qualquer outra coisa. Porque se ele nega todos os depoimentos que ele deu para a polícia, ele pode vir a perder a posição dele de delator premiado e vai passar a ser réu no caso. Né? Porque, enfim, ele ajudou com que isso acontecesse, né? Caso, obviamente, a justiça decida que houve uma infração, que houve crime, etc. Okay? E mesmo que ele negasse, a justiça ela pode decidir acreditar na versão que ele contou para a polícia e não na versão que ele contou no tribunal. E o Netanyahu ele foi pessoalmente, foi a segunda vez que ele teve que ir quando o Nir Hefetz depois, ele ficou lá o mínimo de horas possível e foi embora o mais rápido que ele pôde. E agora ele não era obrigado a ir, mas ele foi porque ele queria, obviamente, intimidar o Shlomo Filber, né? Mostrar, olha só, eu estou aqui, eu sou o cara que te levei para onde eu fui, eu sou o cara que você diz ser fã, eu quero ver você me detonar aqui na minha frente. Basicamente era essa mensagem que a gente imagina que o Netanyahu queria passar para ele. Mas não conseguiu. Inclusive, o Haaretz descreveu que um momento que o Shlomo Filber estava descrevendo uma situação, o Netanyahu ele deu um tapa na própria testa
e baixou a cabeça, né? Depois disso, tipo, enfim, demonstrando, ferrou, tipo, olha o que ele está falando, não acredito que ele está falando uma coisa dessa. É uma reação espontânea, aparentemente, não sei, né? Mas, enfim, o depoimento, ainda que em vários outros momentos ele tenha contradito o que ele disse para a polícia, né? Ele foi questionado pela juíza, né? Olha, mas a polícia disse outra coisa, qual versão tu é a verdade? No que realmente importa, ele disse a mesma coisa que ele tinha dito para a polícia, que a reunião aconteceu, okay? E que ele recebeu essas orientações, e confirmou outras coisas mais, né? Então, ele foi a terceira peça que faltava das peças principais, né? A primeira peça confirma a interferência no jornal e que a interferência foi feita. A segunda confirma que o Netanyahu tinha essa obsessão e de que ele fez reuniões com o jornal, ou seja, não era só dentro do jornal que chegavam as orientações, o próprio Netanyahu e a família dele indicavam isso. E a terceira peça era que indicava que as mudanças aconteceram ou deixaram de acontecer porque o Netanyahu ordenou que assim fosse, né? Ele teria dito para o Filber, tem que fazer alguma reforma, mas não rápido assim, não dá para tirar tudo da Bezek de uma vez só e tal. E a orientação foi, favoreça a Bezek, não deixa isso, enfim, se reúna com os executivos da Bezek, veja o que eles têm para dizer, e o Filber confirmou isso. Então o cerco está fechando para o Netanyahu, o discurso que alguns apoiadores dele têm de que não tem nada, que a pasta está evaporando e que não vai acontecer nada porque não tem, a acusação não se sustenta, não tem se mostrado real, né? E eu acho que isso vai aproximar o Netanyahu cada vez mais de um acordo com a justiça, né? E que nem a gente comentou há algum tempo que ele estava costurando. E o Netanyahu ele precisa se apressar para esse acordo com a justiça, porque enquanto o governo não cai enfim, se mostra realmente sólido, o Netanyahu vai perdendo força nesse acordo com a justiça. Porque, enfim, a justiça só se interessa por fazer um acordo com o Netanyahu se tiver alguma coisa a ganhar, né? Se o Netanyahu confessar a culpa, mas não for preso, pelo menos alguma, além da multa, enfim, alguma outra coisa ele tem que perder, né? Alguma coisa ele tem que dar para a procuradoria. E o calônia, como a gente comentou aqui, esse agravante penal dele não poder se eleger para cargos públicos durante tantos anos, falei em 7, é uma delas. Mas esse calônia, ele é relevante enquanto o Netanyahu for uma pessoa com capacidade, com condições, né, de ter cargos altos no governo. Se ele começar a desabar nas pesquisas, enfim, se o tempo vai passando e o Likud vai começando a pensar em outras opções, que o próprio Likud não quer ficar na oposição e o Netanyahu praticamente colocou o Likud nessa situação, então a tendência é que o Netanyahu comece a perder força até para esse acordo, e pode chegar um momento que a procuradoria vai dizer, eu não tenho interesse em nenhum acordo, eu quero que você seja julgado e condenado, porque o acordo beneficia só você, né? Então, enfim, conforme a pasta vai andando, a gente vai vendo que o cerco está fechando para o Netanyahu e o fim da vida pública dele vai se aproximando. A gente não tem bola de cristal, não dá para saber que é isso que vai acontecer. Tudo pode acontecer amanhã, né? Então o Netanyahu pode, de repente, sei lá, em 5 meses, voltar a ser primeiro-ministro. Tudo está aberto, inclusive ele hoje lidera as pesquisas, ainda que não consiga, segundo as pesquisas, formar um governo. Ele ainda lidera o partido com a maior bancada se tivesse eleições hoje, mas conforme o tempo passa, ele vai perdendo força. E não só porque o governo vai se mantendo de alguma maneira coeso, mas porque as acusações contra ele elas vão ganhando peso também. Enfim, então a tendência que a gente está vendo hoje, que obviamente pode ser alterada, é que o Netanyahu, que a vida pública dele esteja chegando ao fim. Mas, enfim, quem sabe de futuro é evidente, e não é o meu caso. Então eu prefiro não cravar nada. Então, na verdade, o Shlomo Filber botou lenha na fogueira, né, cara? Deixou aí o Netanyahu em maus lençóis, né? Vamos ver como vai ser o desenrolar desse julgamento. Agora é interessante essa coisa dele ir no julgamento para bater de frente com o cara, né, para trocar olhares, né, para tentar intimidar a testemunha. É muito interessante que a gente vê toda a questão da força que ele tem, né, do poder que ele tem sobre essas pessoas, principalmente do Shlomo Filber ainda ser um fã dele, né, ser um cara que admira muito o Netanyahu e falou que o Netanyahu é um dos responsáveis por colocar a direita onde a direita está hoje, tipo, a direita ter crescido em Israel e ter hegemonizado a política israelense, né? E ele diz que isso é responsabilidade do Netanyahu, enfim. Mostra aí que ele é meio
é aquela coisa, ele é um delator para poder limpar a própria barra dele, né? Porque senão, como você mesmo falou, ele se torna réu no caso e vai sambar. Então, ele é um delator para limpar a barra dele, mas ele é meio, mostra aí tipo uma situação meio desconfortável, né? Não gostaria de estar fazendo o que está fazendo. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é uma notícia aí de ciumeira, né, cara? Eu queria ter até uma música de fundo para botar agora, para anunciar essa notícia, é que o Bennett e o Gantz, né, o primeiro-ministro e o ministro da Defesa, brigaram aí por conta de uma visita à Índia, um acusando o outro de furar a fila, né, cara? Aí, então os dois querendo fazer uma visita à Índia, né? Todo israelense vai, todo israelense não, né? Parte dos israelenses, boa parte, vão à Índia depois que terminam o exército, fazem lá caminhadas, enfim, fazem o que tem que fazer, passam meses na Índia, muitos deles, e agora Bennett e Gantz também querem ir à Índia e estão brigando por isso. Que situação, hein, cara? Pois é. Enfim, a situação é a seguinte, né? Vai sendo curto, porque a notícia não é tão importante assim, mas ela sustenta um pouco a minha aposta de que é o Gantz que vai quebrar esse governo. Mas é o seguinte, o Gantz, ele alega que ele tinha uma visita para a Índia marcada há 2 meses atrás, né? E que, enfim, e que o Bennett marcou uma visita para logo depois dele, mesmo sabendo que ele tinha essa visita. E enfim, pessoas ligadas ao Gantz estão dizendo que o Bennett está querendo ofuscar a visita do Gantz, porque o Gantz, se só ele fosse, ele se encontraria, além de com o ministro da Defesa da Índia, ele se encontraria também com o Modi, né, o primeiro-ministro da Índia. E como o Bennett vai logo depois, né, o Modi não vai se encontrar numa semana com o Benny Gantz, com o ministro da Defesa israelense, e 3 dias depois com o primeiro-ministro israelense, né? Então ele vai se encontrar só com o Bennett. Então, enfim, o Gantz, o pessoal do Gantz está dizendo, olha, o Bennett está tentando ofuscar a visita do Gantz. A gente tinha isso marcado antes, há maior tempão, para o dia 5 de abril, e aí, enfim, o Modi, na verdade, o próprio governo indiano pediu para a gente ir um pouco antes, a gente marcou para o dia 2 de abril, e agora a gente viu que o Bennett vai chegar lá no dia, sei lá, 6 de abril, não me lembro exatamente que dia que ele vai. Já o staff do Bennett diz o seguinte, não, o Benny Gantz, ele sabia da intenção do Bennett de viajar, e ele manteve a viagem dele oficial para a Índia, mesmo assim, né? E, inclusive, adiantou para ir antes do Bennett, né? Que enfim, um dizendo que o outro tentou passar a perna, okay? A gente, enfim, tá vendo isso aqui de longe, sem entender exatamente qual é... Por que é tão importante assim para os dois serem o primeiro aí para a Índia, exceto pelo fato de que eles estão os dois brigando ali para um papel de destaque de liderança dentro desse governo. O fato é que o Bennett, hoje em dia, ele tem o cargo, né? Mas ele não tem tanto poder quanto, por exemplo, o antecessor dele tinha, ou quanto todos os antecessores dele tinham, tendo esse cargo. O Bennett, ele é o primeiro-ministro da história que não pode demitir nenhum ministro. Ele não pode demitir absolutamente nenhum ministro, talvez nem os do partido dele. Né? Então, ele tem que aturar um ministro da Defesa que nem o Benny Gantz, rivalizando com ele para ver quem é mais importante, né? Numa visita internacional. Enfim, ele não pode enquadrar o cara, né? Que em qualquer situação razoável, o primeiro-ministro enquadra o ministro da Defesa. Fala o seguinte, meu amigo, eu vou agora e você não vai, e acabou, né? Foi o que o Netanyahu fez, por exemplo, com vários ministros que quiseram ir para Dubai antes dele, né? E ele acabou tendo que ceder, se não me engano, para o Gabi Ashkenazi, que era o ministro do exterior, porque a justiça proibiu o Netanyahu de ir para Dubai em período eleitoral, e o Ashkenazi não era candidato a nada mais, e ele, como ministro do exterior, ele foi, né, para Dubai e Abu Dhabi para se reunir com os Emirados Árabes, que foi o primeiro líder israelense, primeiro-ministro, se não me engano, a ir para o país, lá para os Emirados Árabes, depois do acordo com Israel. Enfim, então é uma briga ridícula, okay? Mas que só mostra que esse campo está muito rachado, né? Que o Bennett é o primeiro-ministro que não pode usar a caneta, né? Não pode demitir ninguém, não pode tomar grandes decisões sem convencer um monte de gente disso, não pode nem escolher um país para fazer uma visita oficial sem que alguém tente passar a rasteira nele. Okay? E a gente também observa aí que o Benny Gantz, ele está muito insatisfeito com a posição dele de ministro da Defesa, enquanto o Bennett e o Lapid saíram beneficiados desse acordo. Okay? Agora, o Lapid, a gente consegue entender, porque o Lapid ele tem o dobro de cadeiras que o Benny Gantz, mais que o dobro.
Mas o Bennett tem menos que o Gantz, né? E o Gantz tem que aturar esse cara sendo primeiro-ministro na frente dele. Por incrível que pareça, eu acho que incomoda mais o Gantz que o Lapid seja primeiro-ministro do que o Bennett, porque como eles são do mesmo campo político, o Lapid virar primeiro-ministro, enfim, ele dá para o Lapid um status maior e tende a tirar do Gantz eleitores, e depois do rompimento traumático que eles tiveram, dificilmente eles vão voltar a concorrer juntos, né? Então é para unir forças. Então, na verdade, tem muita gente no próprio campo do Lapid que não quer muito ver ele primeiro-ministro. Mas, enfim, resta ver se eles vão ter mais a perder ou a ganhar derrubando o governo quando o Lapid for assumir. A gente não sabe disso hoje, a gente só vai saber disso depois. Mas o Gantz, ele não está gostando dessa situação. E nada me convence de que ele vai esperar 4 anos numa boa para as próximas eleições e vai ficar sentadinho vendo o Lapid ser primeiro-ministro sem, no mínimo, infernizar a vida dele. É isso, mantemos as nossas apostas, então. Cada um com seu cavalinho. Aí vai surgir um outro cara que vai derrubar o governo. Não vai ser nem eu e você, João. Vai ser um outro motivo aí. Vamos ver. É isso, vamos então passar para o nosso próximo bloco para comentarmos a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Bom, gente, estamos chegando aí a quase um mês de guerra. Na verdade, quando vocês estiverem ouvindo aí esse podcast, possivelmente já vamos estar com um mês de guerra na Ucrânia. E essa semana, no início da semana, no tour virtual, né, que o Zelensky tem feito aí por vários países, já fez discurso para o Congresso americano, para o parlamento alemão também, e dessa vez foi para o Knesset. Fez um discurso para o parlamento israelense, um discurso que foi transmitido também em um telão na Praça Bima, se eu não me engano, em Tel Aviv, mas foi um discurso que deixou muitas questões aí envolvidas, né? Deixou, enfim, meio controverso, uma coisa meio que não chamou muita atenção, enfim, não foi muito bem aceito por muita gente, né, cara? Não, pois o Zelensky, olha só, eu não posso ser interpretador das intenções do Zelensky com esse discurso para a comunidade internacional ou para o ambiente interno dele na Ucrânia. Eu não sei como o público da Ucrânia leva as declarações que ele deu, eu imagino que pelo menos parte delas soam como música para os ouvidos dos ucranianos. Não sei como a comunidade internacional levou esse discurso, também não sei quanto ele repercutiu em outros países que não Israel e Ucrânia, né? Mas eu sei como ele repercute aqui em Israel. E se o objetivo do Zelensky, que imagino que parcialmente tenha sido, mas não totalmente, mas se o objetivo do Zelensky foi, enfim, jogar para a população israelense pressão para jogar em cima da Knesset e do governo para que o Estado apoie a Ucrânia nessa guerra militarmente ou que jogue sanções à Rússia, ele cometeu gravíssimos erros nesse discurso e que tiveram repercussão, né? Repercussão desde deputados que não gostaram do que ele falou, tanto da base do governo quanto da oposição, quanto de pessoas da sociedade civil que estão se manifestando nas redes sociais e etc. Gente que ia ser voluntário na Ucrânia e desistiu de ir depois do que ele falou, chegou até esse nível, né? O que eu achei também, de certa maneira, exagerado, porque você não está sendo voluntário para ajudar o Zelensky, você está sendo voluntário para ajudar a população da Ucrânia, né? Que está sofrendo uma guerra, né? Enfim, que bem ou mal você pode estar do lado de quem você tiver, ou contra quem você tiver, mas é inegável que quem sofre na guerra é a população civil. Então, enfim, punir o governante, né? Punir a população por causa de uma fala do governante, enfim, não me parece muito lógico. Agora, a pergunta que o ouvinte que não leu o meu fio no Twitter, pelo menos, deve estar se fazendo, o que o Zelensky falou? O Zelensky, ele falou, basicamente, né, ele chegou já na conversa cobrando, né? É importante a gente falar isso também. Foi a primeira vez que ele falou para um congresso de um país no exterior que não teve quórum 100%, né? A gente teve deputados e ministros que não compareceram, foram 123 computadores conectados, de deputados, ministros ou vice-ministros, né, que têm status de ministro, mas, enfim, tem alguns que não tiveram, alguns deram alegações de compromisso de agenda, outros simplesmente não apareceram, mas a grande maioria foi. Vale dizer que teve alguns que boicotaram o discurso do Zelensky, como principalmente os membros do Hadash, né, do Partido Comunista, né, enfim, do que era o Partido Comunista, pelo menos, enfim,
que alegaram perseguição aos comunistas na Ucrânia, para não estar presente. Enfim, a Idaiba Suleiman, que é uma das deputadas, ainda disse que o Zelensky tem culpa na guerra, porque ele botou a OTAN dentro da Ucrânia e por isso praticamente convocou um ataque russo. Essa não foi a narrativa oficial do Haddad. A narrativa oficial é que eles não compactuavam com o discurso de um líder de um país que persegue os comunistas, né? O Partido Comunista é ilegal na Ucrânia desde 2015. Mas, enfim, voltando ao discurso do Zelensky. O que ele falou, né? Ele chegou cobrando já. E ele chegou cobrando, e nessa hora dá para ver que ele jogou para a torcida, e ele, de certa maneira, nessa parte, ele até acertou um pouco, né? O discurso ele foi transmitido pela TV Knesset, e, por exemplo, a prefeitura de Tel Aviv colocou um telão no Teatro Abima para que multidões pudessem ir na praça em frente ao teatro e ver o discurso, e realmente isso aconteceu, né? Então ele chegou lá, e a primeira coisa que ele falou foi questionar o governo. Por que a gente não pode comprar armas de vocês? Ou seja, porque vocês não querem vender armas para a gente? Por que vocês não impõem sanções sérias contra a Rússia? Por que vocês não pressionam os grandes negócios da Rússia? Foram as 3 perguntas que ele fez. Ou seja, por que Israel diz aí que está do nosso lado, né, que condena o ataque, mas não faz nada, né? Não manda para a gente nem arma, nem o Kippat Barzel. Vocês mandam para a gente se defender dos foguetes russos, né, que protege a vida de civis. Enfim, a gente sabe as respostas para essa pergunta. Israel não quer criar problemas com a Rússia. Mas, enfim, o Zelensky, ele sabe, ou ele deve saber, que a população israelense, é quase um consenso que a população israelense ela é solidária à Ucrânia nesse conflito, e ele tentou jogar para a torcida aí, e tentou jogar bem. Mas ele começou a escorregar um pouco depois, né? Porque ele comentou, ele cobrou, disse: Israel precisa dar resposta para essas questões e viver em paz com essas respostas. Hein? Ele disse o seguinte: os ucranianos fizeram suas escolhas há 80 anos. Nós salvamos judeus e por isso temos justiça entre as nações. Povo de Israel, vocês têm escolha agora. E aí ele tocou num ponto muito problemático, que ele insinuou de maneira bastante direta que os ucranianos ajudaram os judeus no Holocausto. O problema desse comentário do Zelensky, que embora a Ucrânia seja acho que o 3º ou 4º país com o maior número de justos entre as nações, que são pessoas que ajudaram os judeus sem receber nada em troca, a Ucrânia também tem um número altíssimo de colaboracionistas com os nazistas, e o governo autônomo da Ucrânia, que foi criado quando a Alemanha invadiu a União Soviética, era um governo com fortíssimo viés antissemita, cujo o líder virou nome de uma avenida há pouco tempo, um pouco antes do Zelensky assumir o poder, que era a Avenida Moscou, em Kiev, e é uma pessoa que tá sendo, não sei que lá, Bandeira é o nome dele, e que está sendo, enfim, condecorado e estimado como um herói nacional na Ucrânia, né? Então, esse debate sobre a memória, enfim, se os ucranianos salvaram os judeus ou não, olha, tem muita gente em Israel que teve a família assassinada por grupos ucranianos, que via para Israel por causa de pogromos feitos por cossacos ucranianos, antes ainda da Segunda Guerra, né? E, enfim, a gente sabe da história de vários criminosos de guerra ucranianos que foram julgados em tribunais internacionais, e até inclusive em Israel, né, teve um. Então ele começou a errar aí, né? Mas aí não foi o pior, porque, enfim, o israelense não gosta muito quando alguém critica o Holocausto. E o Zelensky, ele estendeu o discurso dele, porque ele disse que os russos eles pretendem fazer uma solução final com os ucranianos. A solução final foi a decisão tomada pelos nazistas na Conferência de Wannsee, se não me engano, em 41, que decidiu abertamente matar em escala industrial a todos os judeus que viviam na Europa. Eles tinham já os números, né, dos judeus de cada país, enfim, se eram corretos ou não, a gente hoje sabe que não eram exatos esses números, mas que eles decidiram exterminar a população judaica da Europa, que eles chamaram de solução final para a questão judaica. E o Zelensky ele disse que a Rússia está agora planejando uma solução final contra os ucranianos, e que inclusive usam essa expressão. Olha, eu desconheço que os russos usem essa expressão solução final. Agora, certamente, o que está acontecendo na Ucrânia agora não é o genocídio do povo ucraniano. Pode ser um ataque violento e feroz e desumano, e etc., mas não é um genocídio do povo ucraniano. A Rússia coopera para corredores humanitários, para que os civis, principalmente mulheres e crianças, possam sair. Mata muito civil também, obviamente,
mas claramente o que está acontecendo não é um genocídio, não existe uma política enfim, de genocídio, de assassinato completo da população, nem completo nem parcial, é coisa então de genocídio ou estraticídio. Mas, enfim, a comparação com o Holocausto, nesse caso, é uma comparação absurda. E eu não sou daqueles que acham que não pode comparar com o Holocausto. Pode comparar com o Holocausto, sim. Enfim, você pode comparar assassinatos em massa, processos de racismo e de ações do Estado de discriminatórias e racistas com processos enfim, semelhantes aos que levaram o Holocausto a acontecer, porque o aprendizado que a gente tem com o Holocausto é que justamente a gente tem que interromper esses processos no início, para que não permita que eles cheguem onde eles chegaram, né? E você pode comparar genocídios para ver as diferenças e semelhanças, inclusive. Óbvio que igual ao Holocausto nunca teve, como não teve nada igual a nada, né? Mas, por exemplo, a questão das câmaras de gás e do assassinato industrial realmente é uma questão muito simbólica e única do Holocausto, né? Você construir uma indústria da morte para assassinar dezenas de milhares de pessoas num dia. Isso faz com que o Holocausto seja um caso muito singular e muito único. Isso não quer dizer que você não possa comparar nunca. Mas a comparação feita agora, nesse cenário, pelo Zelensky, é uma comparação desonesta. É uma manipulação de informação que para uso próprio e que desagrada muito a sociedade israelense. Israel, as pessoas não gostam dessa comparação, nem quando a comparação é válida, eles gostam, muito menos quando ela não é, né? E nesse caso ela não é. O Yoash Hendel, por exemplo, que é o ministro das Comunicações do partido do Gideon Sa'ar, do partido Nova Esperança, ele disse que ele disse que dá solidariedade ao Zelensky, mas que reprova a cobrança exagerada que ele fez ao governo e as comparações absurdas que ele fez com o Holocausto, que não tem nenhuma comparação entre um e outro, né? Enfim, como eu comentei no início, tem gente que cancelou a ida para a Ucrânia para servir de voluntário por causa disso, né? Enfim, então o tiro saiu pela culatra, e bastante pela culatra. Mas ele cutucou bastante o governo, ele citou a Golda Meir, que não é uma pessoa muito popular na memória coletiva israelense. Um dia a gente pode comentar disso mais profundamente, mas ele citou uma Golda Meir para dizer que os ucranianos querem paz, o problema é que os inimigos não dão escolha, né? Se referindo aos russos. A Golda Meir tinha dito isso sobre os árabes. Enfim, ele se queixou da tentativa de intermediação do Bennett, disse que você pode tentar intermediar entre dois países, o que você não pode é tentar intermediar entre o bem e o mal, enfim, de maneira neutra, né? Você tem que estar do lado do bom, e obviamente que ele se vê como bom nessa situação, e que o Putin e a Rússia são o mal, né? Enfim, ele foi muito crítico ao governo, e ele fez essa comparação com o Holocausto, e ele colocou a Ucrânia num papel muito protagonista positivamente na questão do Holocausto, e isso não saiu bem para ele. Os comentários feitos ao discurso do Zelensky aqui em Israel foram muito mais negativos que positivos. O único político que se manifestou de maneira totalmente positiva ao Zelensky foi o Yair Lapid, que é quem está se mostrando mais favorável à Ucrânia, né? E, enfim, alinhado com os Estados Unidos nessa questão, nessa guerra, né? Enfim, eu achei que o Zelensky, acontece que o Zelensky ele mandou mal nesse discurso. Eu achei que ele foi muito mal. Se ele queria pressionar a opinião pública israelense, o efeito vai ser contrário, ao que está sendo, né? Contrário ao que ele gostaria. E agora, se ele queria jogar para a opinião pública ucraniana, pode ser que o discurso dele tenha feito efeito, né? Mostrando que ele é um líder que não se intimida, que vai lá e fala o que quer, que cobra outro governo, que cobra a posição do outro governo perante o parlamento dele, que vai e joga, enfim, que limpa o nome da Ucrânia e constrói um nome bonito para o país, pelo menos durante o Holocausto, para o povo ucraniano, etc, etc. Então, talvez internamente para a Ucrânia o discurso dele tenha sido um bom discurso, né? Mas tem muitas dúvidas de que vai gerar algum efeito aqui em Israel sobre isso. E o resto do mundo, eu duvido que alguém tenha repercutido isso de maneira, enfim, tem alguma importância razoável para esse discurso. Para você ter uma ideia, no mesmo dia eu escrevi 2 fios no Twitter, um deles sobre a morte do Rabino Kanievski, que a gente comentou na semana passada no podcast, e outra sobre esse caso do Zelensky, do discurso do Zelensky na Knesset. Na minha opinião, o discurso do Zelensky é um caso muito mais emblemático, muito mais polêmico, e a morte do Rabino Kanievski me rendeu, acho que, se não me engano, 10 vezes mais, não 10, 3 ou 4 vezes mais retweets e 7 vezes mais likes na postagem do que o post sobre o Zelensky, né? Então, enfim,
talvez as pessoas estejam cansadas da guerra, e por isso não tem tanta repercussão esse discurso que ele faz em outros parlamentos, especialmente num país pequeno como Israel, não tão importante como os Estados Unidos, por exemplo, onde ele também discursou, né? Enfim, e fica por isso mesmo. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Gordo. Manda aí, mestrão. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que tem muitos projetos na área de internet. O João buscando realmente se realizar neste lado da vida. Campeonato Israelense de Futebol tem um jogo muito importante segunda-feira, 8h30 da noite, horário de Israel, 2h30 da tarde, horário de Brasília. O primeiro colocado, Maccabi Haifa, o atual campeão, recebe o Hapoel Beersheva, o segundo colocado. O Maccabi Haifa tem 62 pontos e o Hapoel Beersheva tem 58. Se o Hapoel Beersheva vencer, fica 1 ponto. Se empatar, mantém a diferença. Agora, se o Maccabi Haifa fizer valer o fator local e vencer, abre 7 pontos e aí fica muito mais próximo do bicampeonato. Lembrando que o campeonato vai até maio, mas se abrir 7 pontos agora, de repente, em abril mesmo, o bicampeonato do Maccabi Haifa pode ser comemorado. É isso aí, um abraço. Valeu, Nelson, obrigadão pelo seu comentário e, obviamente, te aguardamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Não, tem uma coisinha assim, pequena. É o seguinte, duas pessoas comentaram comigo, né? A gente pediu sugestões para que a gente realmente o público feminino do podcast, né? Enfim, sugeriram que a gente convocasse mais convidadas, e a gente está atento a isso, já tem tempo. A gente só não está achando para a agenda do dia especialistas, mulheres que falem português, né? Não que não existam especialistas mulheres, existem várias, em vários temas, mas que falem português a gente está com mais dificuldade de achar. Então, se vocês sabem de alguém, avisem, porque a gente aceitaria receber de bom grado. Mas, curiosamente, o número de mulheres, desde o podcast passado até esse, aumentou de 21% para 25% do nosso público. Não sei porquê. E também os não binários, né, que aumentaram de 0% para 1%, e o público masculino caiu. Os que não especificam gênero são 3%. Né? Enfim, só quero dar para vocês mais informações. Eu publiquei isso no Twitter também na minha página, não na página do Conexão. A grande maioria dos nossos ouvintes, eu estou falando papo de 70% dos nossos ouvintes tem entre 23 e 44 anos, né? O que é natural, é o público que mais ouve podcast mesmo. O que impressiona mais é que entre 18 e 22 anos, a gente tem muito poucos ouvintes. Muito, muito poucos, né? Então, se vocês puderem ajudar a garotada aí a que escutem a gente, seria legal. E aí, entre 0 e 17, tem 0% de ouvintes, né? Pelo menos as pessoas que, enfim, que dizem qual é a idade. Então, se quiserem divulgar o podcast aí para a garotada, né? Para a gente seria uma boa. Enfim, e também teve umas mudanças, né, de visualização por região, né? O Brasil, hoje em dia, é 62% dos nossos ouvintes, e Israel é 28%. Né? Então, 90% dos nossos ouvintes vêm do Brasil e de Israel. Os outros 10% são divididos em vários países. Você sabia, Marquinhos, que a gente tem ouvintes da Jordânia? A gente tem ouvintes na Jordânia, eu não sei quem fala português lá, enfim, mas a gente tem. Talvez tenha sido uma pessoa só que escutou todas essas estatísticas. São novas. Cara, então, eu já tive no outro podcast que eu fazia, também tinha ouvintes da Jordânia, mas a questão é que pode ser ouvintes que ouvem em regiões perto da fronteira com a Jordânia e acaba caindo na fronteira, enfim, não sei, já me falaram que pode ser dessa questão aí, mas enfim, pode ser um ouvinte. Eu tinha ouvintes também na Palestina, também do outro podcast que eu fiz, e pode ser, não sei dizer como essa estatística é feita, apesar pode ser o ouvinte, por exemplo, pelo Spotify, né, o cara identifica através de contas do Spotify, de repente, o cara indica o país que ele está, então pode ser que tenha ouvinte realmente na Jordânia. Ou Jerusalém Oriental, pode contar como Jordânia também, enfim, não sei, cara. Tem que ver como é que você fez. Parâmetros aí, né? É verdade, não tinha pensado nisso. Enfim, os Estados Unidos tem 4%, é o terceiro país, depois França tem 2%, e aí depois tem uns países que estão com quase 1%, que são Portugal, Canadá, Alemanha e Colômbia, e depois outros com menos de 1%, né? Áustria, Rússia, Hungria, Suíça, Taiwan, Jordânia, Argentina, Peru e Irlanda. Né? Enfim, em Israel, 69% dos nossos ouvintes são de Tel Aviv, o que me impressionou muito, é absurdo esse número.
14% são da região central do país, 7% são de Jerusalém, 6% são de Haifa, 3% do norte, da região norte do país, e 1% da região sul do país, né? E no Brasil, 37% são do estado de São Paulo, 26% do estado do Rio, 10% do Rio Grande do Sul, 5% de Pernambuco, 4% do Ceará, 4% do Paraná, 3% do Distrito Federal, 3% de Minas Gerais, 2% de Santa Catarina, e os outros também estão apontados lá, só que eu não consegui pegar no recorte aqui para mostrar para vocês. Enfim, fica a título de curiosidade, né? E a gente também fica feliz de dizer que desde que a gente mudou para o Anchor, a gente aumentou em mais ou menos 60% o nosso número de ouvintes por episódio. Enfim, se é uma coincidência ou não, se tem a ver com o Anchor, se tem a ver com o que está sendo mais divulgado, eu não sei. Mas, enfim, são informações legais. Então, obrigado aí, você, ouvinte, que está com a gente desde o início, começou agora, que pegou pela metade. A gente fica muito feliz com a audiência. Enfim, e estamos sempre abertos a sugestões, tanto nas nossas páginas de redes sociais. Eu não tenho Instagram, Marquinhos tem, né? Mas tenho Twitter e Facebook. Marquinhos tem Twitter, Facebook e Instagram, né? O Conexão Israel também tem página nas três redes sociais. Pode mandar também, quem tiver o nosso WhatsApp, pode mandar livremente, ou por e-mail do Conexão, contato@conexãoisrael.org. A gente vai ser atento e a gente gosta de receber mensagens de vocês. Isso aí, um abraço para todo mundo. Valeu, João. Obrigadão. Então a gente se fala na semana que vem e grava o nosso próximo episódio. Grande abraço. Tchau, tchau.